Nono ano, continuando então a nossa aula sobre o populismo no Brasil. Então, na primeira aula, nós vimos lá algumas características, relembrando algumas características do populismo, e vimos que aqui no Brasil a discussão vai girar em torno do alinhamento ou não alinhamento com os Estados Unidos. Lembrando que nós estamos no contexto de Guerra Fria, em que ou se alinha com os Estados Unidos, capitalista liberal, ou se alinha com a União Soviética socialista. Não há outro caminho aqui. Então, alguns presidentes vão se inclinar vão se inclinar mais para os Estados Unidos, outros vão se afastar mais dos Estados Unidos. Nesta primeira aula, nós vamos tratar de dois presidentes, o Dutra e do Getúlio Vargas. Vamos lá, então. Bem, o Getúlio Vargas, vocês se lembram, quando nós estudamos as matérias anteriores, que ele vai ser deposto do cargo em 1945. Ele assumiu em 1930, através da chamada Revolução de 30, e só vai sair 15 anos depois. Uma ditadura, um governo que se desgastou, principalmente no seu final, quando o Brasil vai à Segunda Guerra Mundial lutar contra governos de característica fascista, sendo que o Getúlio Vargas tinha no seu governo vários elementos que se assemelhavam ao fascismo europeu. Era uma coisa contraditória, o seu governo foi se desgastando e ele vai ser deposto em 45. Quem vai ganhar as eleições, logo em seguida, vai ser o Eurico Gaspar Dutra, que era também parceiro do Getúlio Vargas. Ele vai ser um candidato do Partido Social Democrático, PSD, e vai assumir em 46. Eleições em 45 ele assume em 46. E aí vai apresentar uma nova Constituição, porque a última Constituição foi feita lá na ditadura do Getúlio Vargas, então precisava fazer uma nova Constituição. Nessa nova Constituição haverá uma postura mais liberal, vai herdar todos os direitos trabalhistas que veio do governo Vargas, então eles acharam que os direitos trabalhistas era algo positivo, era preciso manter. Vai também tornar obrigatório o voto para homens e mulheres acima de 18 anos e alfabetizado. Aqui, o fato de ter o voto feminino é algo muito interessante, muito importante, mas temos um problema porque era necessário ser alfabetizado para votar, o que excluía uma grande parcela da população. A maior parte da população brasileira nessa época era analfabeta, portanto não podia votar. O mandato presidencial era de 5 anos, e aí o governo do Eurico Gaspar Dutra vai ser um governo declaradamente anticomunista. Então ele vai fechar o Partido Comunista Brasileiro, ele vai proibir o Partido Comunista Brasileiro, que isso em 47, e vai adotar uma economia neoliberal. E aqui, gente, um ponto muito importante. Nós tivemos a eleição do Dutra. O Dutra vai ser um dos poucos presidentes na nossa história que consegue pegar e passar o seu mandato sem nenhum problema, sem sofrer um impeachment, sem sofrer um golpe, sem sofrer um afastamento, enfim. Mas é um pouco problemático quando nós dizemos que neste período havia uma democracia plena no Brasil. O fato de ter eleições não significa que elas são democráticas ou que há uma democracia. Então veja, o Dutra foi eleito democraticamente por conta do voto, mas o seu governo não era necessariamente democrático porque ele proibiu partidos de oposição, como o PCB, tá certo? É claro, está tudo dentro de um contexto de Guerra Fria, onde para você mostrar que você está alinhado com um, você tem que ser inimigo do outro, certo? Mas, enfim, não é uma postura democrática você eliminar partidos de oposição, mas foi assim que ele fez. Ele vai adotar então uma economia neoliberal alinhada com os Estados Unidos. Então, o Dutra vai ser um daqueles presidentes que vai se alinhar mais com os Estados Unidos. Ele vai abrir o Brasil para a entrada de produtos dos Estados Unidos, só que isso prejudicou bastante a indústria brasileira, que já era muito fraca, já era muito pequena. Por quê? Agora começa a entrar produto dos Estados Unidos aqui para competir com o produto nacional. O produto estrangeiro ele vai ter uma qualidade maior, ele vai ser mais buscado e não somente a questão da qualidade, mas se você antes só tinha o produto nacional para comprar, claro que você comprava esse produto e fortalecia a economia nacional. Agora você tem um concorrente estrangeiro. E aí, isso é um problema porque vai contribuir para a evasão de reservas cambiais, ou seja, para comprar, nós temos que comprar no dinheiro estrangeiro.
Então você tem que pegar, por exemplo, para comprar dos Estados Unidos, tem que comprar em dólar e não na moeda da época. E aí isso faz com que uma reserva de moeda estrangeira comece a ir embora rapidamente. Uma outra coisa que prejudica a indústria nacional é que se você monta uma indústria, se você traz produtos estrangeiros para o Brasil, quando esse produto é vendido, o lucro não vai ficar aqui, o lucro vai para o país estrangeiro. Então o dinheiro sai daqui, tá certo? Então nós vamos ter uma saída, uma evasão do dinheiro que poderia ficar aqui, esse dinheiro vai embora. Então dinheiro é riqueza que está indo embora. O Brasil vai entrar então num endividamento muito grande e para tentar resolver o problema ele vai criar o Plano SALT, voltado para saúde, alimentação, transporte, energia, porém foi um grande fracasso. Quando ele cria um programa neoliberal e esse programa fracassa, acaba desgastando então esse projeto liberal, esse projeto neoliberal, porque ele tentou se aplicar e ele falhou, não deu certo. Então vai desgastar esse projeto liberal no Brasil. Então, se desgastou, é claro que os que virão depois não vai querer dizer para a população que vai continuar na mesma linha. É preciso dar uma alternativa para aquele sistema que falhou. Em 50, nós temos eleições de novo. E adivinha quem vai ganhar? Getúlio Vargas, que depois de 15 anos no governo, ele sai por 5 anos quando o Dutra governa e depois volta, mas agora volta eleito. Lembre-se que a primeira vez que ele tomou o poder foi através de uma tomada do poder forçado, de um golpe, que é chamado de revolução, mas nada mais do que uma tomada do poder ilegítimo. Embora chamado de revolução, foi uma tomada ilegítima do poder. Certo? Ah, mas por que revolução? Porque ele não participava do governo, ele não era um agente do Estado quando ele tomou o poder. Se ele fosse, por exemplo, um militar, aí seria um golpe. No caso aqui, é revolução. Isso não significa que foi uma coisa positiva. A tomada do poder foi ilegal. Mas dessa vez ele volta eleito pelo voto. Ele foi candidato pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Ele, como um populista, ele sempre voltado para as classes trabalhadoras e também pelo Partido Social Progressista. Venceu pelo voto popular, como eu já disse, e ele era muito mais cauteloso com relação aos Estados Unidos. O foco dele vai ser no desenvolvimento da indústria do Brasil, e é por isso, e será nesse momento que o Getúlio se torna ainda mais conhecido na nossa história, vai ser mais por conta desse período, quando ele vai focar na indústria brasileira, com planejamento de investimentos em infraestrutura. Ele vai focar nas áreas de energia, indústria de base e transporte. Ou seja, o Getúlio aqui ele está voltado para indústrias que é preciso existir para possibilitar a existência de outras. O que eu quero dizer com isso? Bem, imagina que alguém quer montar uma fábrica. Vamos lá, vamos imaginar aqui, vai montar uma fábrica de sapatos. Nós estamos já, gente, na década de 50. Então, claro que os maquinários já são automatizados. Então, para que esta fábrica funcione, é preciso ter energia para que essa fábrica funcione. Portanto, é preciso ter uma outra indústria gerando energia para que essa energia alimente as outras indústrias. Coisa que nós não tínhamos ainda. Boa parte da população no Brasil, gente, vivia no escuro, tá certo? Até 1950, a maior parte da população brasileira vivia no campo, tá? Sem energia. Então eram poucos lugares que tinham energia. Nos meios urbanos tinha, mas mesmo nos meios urbanos não era suficiente para alimentar uma fábrica com máquinas o tempo todo funcionando. Então era preciso, primeiro, montar uma indústria na área de produção de energia para que as outras fábricas funcionassem. Nessa mesma fábrica de sapato que eu disse, como eu já disse, vai precisar da máquina. Essa máquina é feita principalmente de ferro, de aço. Então é preciso ter uma outra indústria, uma indústria de base para explorar os minérios, transformar o minério em ferro, transformar todo o minério em ferro, em aço, para que se possa fazer as máquinas. E é preciso ter alguém também que faça essas máquinas para que tenha uma fábrica de sapato, tá certo? Depois que o sapato foi produzido, ele precisa chegar até o consumidor, e para isso tem que ter, então, transporte para sair da fábrica e se espalhar até onde está o consumidor. Então, não adianta eu querer montar um monte de fábrica de tecido, de sapato, de alimento, seja lá o que for,
sem antes ter a indústria de geração de energia, de transporte, a indústria de base, a indústria de minério e assim por diante. Então é preciso ter essas indústrias antes. Para fazer tudo isso precisa de dinheiro, obviamente, e esse dinheiro vai ser parte de empréstimo com os Estados Unidos, por isso que a gente não pode dizer que o Vargas não alinhou completamente com os Estados Unidos, ele dependia dos Estados Unidos para ter esse dinheiro, e uma outra parte do dinheiro vai ser de impostos. Ele então vai iniciar esse plano de desenvolvimento, então ele vai criar uma série de indústrias, empresas ou de órgãos estatais para poder facilitar isso. Exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, em 52. Qual é o objetivo desse banco? Esse banco pertence ao Estado, tá? É um banco público, que é para financiar o programa de crescimento e modernização. Basicamente é assim, alguém quer montar uma fábrica e não tem dinheiro, mas tem interesse em montar uma fábrica, ele pode ir lá no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e fazer um empréstimo para montar a fábrica. Então, esse banco é só para isso, para emprestar para pessoas que querem construir fábricas, que querem construir coisas que vai gerar emprego, que vai melhorar a economia. Então, ninguém vai lá fazer um empréstimo pessoal para comprar uma casa, por exemplo. É sempre empréstimos para fazer obras, montar empresa, comprar máquina e assim por diante. Vai construir também a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, lá na Bahia, isso em 1954, geração de energia. A Eletrobras também, geração de energia, em 61. A Petrobras, em 53, também para geração de energia, voltada para a produção de combustível, para o transporte. Então a Petrobras ela vai ser para exploração e refino do petróleo, uma vez que se descobriu que no Brasil tinha petróleo. E a Petrobras, quando ela é criada, 1/10 das ações ela vai ser aberta para capital estrangeiro. Então, se nós dividíssemos o valor, a empresa, a Petrobras, em 10 partes, uma poderia ser para investimentos estrangeiros. Para negociar em bolsa de valores, tá? Então, em matérias passadas, nós já estudamos como que funciona a negociação em bolsa de valores. Se tiver dúvida, volte lá. Quando nós estudamos a crise de 29, eu expliquei para vocês como funciona esse processo de negociação em bolsa de valores, empresas de capital aberto. Então, se tiver dúvida, volte lá. Essa abertura de capital da Petrobras vai gerar oposição de dois lados distintos. Dos nacionalistas, que era contra a abertura de capital porque não queria que tivesse dinheiro estrangeiro na Petrobras. Ou seja, quando a Petrobras desse lucro, parte desse lucro ia para fora para os investidores estrangeiros. Então eles não queriam isso. Já os neoliberais ficou contra o Getúlio Vargas porque achou que 1/10 das ações era muito pouco. Queria uma participação maior do setor privado, a possibilidade de negociar mais ações na Bolsa de Valores. Então, os nacionalistas queriam que não tivesse nada aberto e os neoliberais foi contra porque achou que tinha pouco capital aberto, tá? Uma pouca parcela, poucas ações disponíveis. Então vai gerar oposição de dois lados distintos. Essa oposição começa a ganhar corpo, vai se intensificar, vai formar então um grupo de oposição chamado de União Democrática Nacional, a UDN, uma espécie de um grupo de partido. E os trabalhadores também começou a ficar insatisfeitos com Vargas. Veja, os mesmos trabalhadores que sempre ficaram muito satisfeitos com ele, ajudou inclusive ele a ganhar as eleições de 50, agora começam a ficar insatisfeitos com Vargas, porque nós estamos passando aqui com um problema de alta inflação. Vocês sabem muito bem, a alta inflação é um aumento dos preços dos produtos. Quando se aumenta o preço dos produtos e não se aumenta o salário, significa que o seu dinheiro, o seu salário diminui o poder de compra. Então, num determinado momento, o seu salário te permitia comprar uma determinada quantidade de produtos. Como um preço subiu, com esse mesmo salário, você, claro, vai comprar muito menos produto que você comprava antes, tá certo? Se o salário já é pequeno, significa então que você vai comprar menos ainda. Então, desvalorizava muito os salários. E aí, com essa insatisfação toda, em 53, nós vamos ter uma greve geral no estado de São Paulo. Vai durar aproximadamente 20 dias essa greve. Então, imagina, uma greve geral de todos os setores parados por 20 dias. Em São Paulo, que era um dos maiores polos de oposição ao Vargas, com uma adesão de cerca de 300 mil trabalhadores. Então, uma oposição muito forte. O Vargas, que sempre
se apoiou nos trabalhadores, agora está perdendo esse apoio, vai tentar recuperar esse apoio dos trabalhadores. E vai nomear o João Goulart, que era apelidado de Jango, nós vamos falar do Jango mais adiante, como ministro do Trabalho. O João Goulart, como ministro do Trabalho, vai recomendar aumentar o salário em 100%. Por que isso, gente? Porque, por conta da inflação, o poder de compra dos trabalhadores diminuiu. Então, se ele dobra o salário, se ele aumenta o salário em 100%, os trabalhadores recuperam o seu poder de compra. Podem voltar a comprar aquilo que compravam antes. Claro que isso vai gerar uma oposição das elites, principalmente porque é essa elite que paga o salário, e que tinham medo de voltar aquelas políticas que já, desde a era Vargas, existia, voltada para as massas. Eles não querem políticas voltadas para as classes populares. A elite brasileira quer política, até hoje é assim, né? Sempre voltada para a elite econômica, sempre. Então, quando você pega e começa a dividir a riqueza com a população mais pobre, a elite sempre se incomoda. Isso é uma coisa meio que típica da elite brasileira, sabe-se lá por quê. É assim até hoje. O João Goulart, por conta da forte oposição das elites, vai ser demitido pelo Vargas, só que o Vargas vai acatar a sugestão dele e vai aumentar o salário, tá certo? Isso vai gerar uma oposição maior a Vargas e isso se intensifica ainda mais em 54. Em 54 vai ter um episódio, gente, que vai mudar completamente a história. Haverá um atentado numa rua do Rio de Janeiro chamada Rua dos Toneleiros. Esse atentado foi uma tentativa de assassinato de um jornalista muito conhecido chamado Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era um jornalista conhecido que era um opositor famoso do Getúlio Vargas. Fazia severas críticas ao governo de Getúlio Vargas. Na televisão, toda vez que ele falava na televisão, nos meios de imprensa, era sempre para criticar o Getúlio Vargas. E ele sofreu uma tentativa de homicídio. As investigações começaram e concluiu-se nessas investigações que quem mandou matar o Carlos Lacerda foi o chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas. Ou seja, o chefe da guarda do Getúlio teria mandado matar o Carlos Lacerda, contratado um matador para tirar a vida do Carlos Lacerda. O que a imprensa concluiu e começou a propagar loucamente? Que se o chefe da guarda do Getúlio mandou matar o seu opositor, é porque o Getúlio mandou, tá certo? E aí a pressão para a saída do Getúlio fortaleceu ainda mais. E aí o Getúlio, para não sair do poder, resolveu se matar. Ele se suicidou em 24 de agosto de 1954. Há poucos dias atrás, né, completou aí alguns anos que ele cometeu o seu suicídio. 24 de agosto de 54. E quando ele se mata, ele deixa uma carta testamento, acusando a oposição da sua morte. Ou seja, ele estava se matando por conta da pressão que sofria pela oposição. Então ele estava culpando a oposição por tudo que ele estava passando. Bem, a morte pegou todo mundo de surpresa, vai gerar uma enorme comoção popular, principalmente das camadas mais populares, mais pobres do Brasil, vai ficar muito comovido com a morte dele e vai espalhar Brasil afora um monte de protesto contra, entre aspas, os assassinos de Getúlio. Claro, ele se matou, mas vão chamar de assassino porque o seu suicídio, segundo a carta, e aí uma boa parte da população vai acreditar nisso, se deu por conta da pressão que os opositores colocaram sobre ele. Então, ele se matou por culpa da oposição. E de certa maneira, gente, isso acabou funcionando. Embora o Getúlio Vargas tenha morrido, a oposição ficou extremamente comprometida, certo? Enfraqueceu demais a oposição. De forma que, por exemplo, Carlos Lacerda não conseguiu mais ter o destaque que tinha antes. Ele vai continuar na vida política até quando os militares tomam o poder, inclusive. Ele foi um dos que ficou do lado dos militares, depois foi um dos que foi caçado pelos militares também. Então, enfim, enfraqueceu bastante a oposição. Então, nós vamos encerrar essa aula que já ficou extensa por aqui. Na próxima, nós vamos continuar com o Juscelino Kubitschek, que também foi outro presidente muito importante e famoso deste período do populismo no Brasil.